Olá, estudantes do sexto ano. Nós estamos trabalhando dentro do nosso plano de aula o assunto que é falar sobre a formação do planeta, o clima, o relevo, essas características todas. E hoje eu quero abordar especificamente um assunto que é a questão do clima e as massas de ar que atuam especificamente no Brasil. Antes de nós iniciarmos efetivamente falar sobre as massas de ar que atuam no Brasil, é importante nós citarmos que o clima é diferente de tempo. O tempo é um estado momentâneo da atmosfera, como é que se apresenta no momento. Por exemplo, hoje, dia 18, agora estou gravando por volta de 2 horas da tarde, o tempo está um tempo ensolarado, céu claro, sem cobertura de nuvens, temperatura em elevação, sem ventos característicos presentes, o que dá uma sensação de abafamento, aquela sensação de sauna que a gente fala. E detalhe, nós estamos ainda no inverno, então nós temos que, a gente chama isso de veranicos dentro do inverno. Então isso é o tempo, é o estado momentâneo que nós estamos vivendo agora. O que é o clima? O clima é essa verificação do tempo ao longo de um período bastante longo. Quando você tem a verificação do tempo ao longo de um grande período, você tem aquilo que a gente chama de clima, né? E quando a gente observa isso, nós temos que admitir e informar que o clima onde nós moramos, ele chama-se subtropical. Por que ele é chamado de subtropical? Porque está ao sul do trópico de Capricórnio, essa característica de chuvas bem distribuídas ao longo de todo o ano, apesar de que a gente está vivendo momentos de estiagem prolongada, mas as chuvas são bem distribuídas ao longo do ano, né? Tanto é que a gente muito dificilmente tem racionamento de água onde nós moramos. Outras cidades do Brasil têm racionamento de água na época do inverno, porque reduz muito a quantidade de chuvas. Nós, mesmo vivendo o período de inverno, nós ainda assim temos a presença de chuva. A umidade relativa do ar aqui é muito alta, né? E aí nós vamos entrando no assunto que é as massas de ar que atuam, e nós vamos falar especificamente da nossa região, que as massas de ar que atuam na nossa região são as massas polar atlântica e polar continental, a massa equatorial atlântica e equatorial continental, porque elas vêm desde o norte e de maneira geral elas chegam até aqui. Depois a gente vai entender por quê, né? Eu vou entrar efetivamente nisso para falar sobre por que motivo a gente tem a presença das massas equatoriais continental atuando aqui em Santa Catarina. E ainda nós temos a massa chamada de massa tropical atlântica e tropical continental atuando em Santa Catarina. Então nós temos em torno de 5 massas de ar atuando na região onde nós moramos, o que favorece uma maior incidência de chuvas, né? Porque todas essas massas de ar, é importante dizer antes de dizer isso, a massa de ar ela sempre traz característica de onde ela origina. Por exemplo, se nós temos hoje uma massa, se fosse hoje uma massa equatorial atlântica, provavelmente traria chuva. Se nós tivéssemos uma massa equatorial continental, também traria chuva, porque ela vem da região da linha do Equador, lá na região da floresta amazônica, e traria chuva. Mas a nossa massa de ar que está atuando agora é uma massa chamada massa tropical continental, ou seja, os ventos estão vindo da região oeste de Santa Catarina, vindo do noroeste de Santa Catarina, e trazem massas secas, não traz chuva. Quando a gente tem uma massa chamada massa polar atlântica, ela vem do polo, traz frio, passa pelo Oceano Atlântico, traz chuva. Quando a gente tem massa polar continental, passa pelo polo, traz frio, passa pelo continente e não traz chuva. Então nós teríamos tempo seco. E aí você tem as características das massas de ar atuando de maneira geral. É importante também perceber, e às vezes a gente vê isso muito no jornal da manhã, ou da tarde, ou da noite,
falando do tempo climático, que momento que nós estamos vivendo naquele momento. E normalmente quem vai fazer, chamado, entre aspas, o homem do tempo, ele fala mínima e máxima, mínima temperatura e máxima temperatura. Ou seja, qual vai ser a menor temperatura que nós vamos viver naquele dia, qual a maior temperatura que vamos viver naquele dia. A diferença entre uma e outra a gente chama de amplitude térmica. Vocês vão ver isso lá no livro de vocês também. Ficamos por aqui. Por enquanto, um grande abraço, espero revê-los em breve.